Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo, minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria Dario, tópico sou, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você que me acompanha de longa data, né? Muito obrigado pela a sua confiança até os dias de hoje. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai Tima de Montão. Hoje, dia 31 de julho de 2023, no meu relógio são exatamente 20 horas e 4 minutos em ponto. Eu falo ao vivo em definitivo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Último dia do mês, né? Amanhã já é agosto de Deus, agosto, daqui a pouco é o final do ano. Eu falo para você que não é brincadeira, né? E mais um ano que finda-se, né? E vamos que vamos. Meu amigo, minha amiga, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre psicopedagogia, uma questão sobre os diagnósticos aí, enfim, as devolutivas, enfim, fazer um comentário, algumas observações, tudo no meu nome, tá bom? São observações minhas mesmo, que são questões que eu acho que dentro da atual conjuntura das coisas no Brasil, em 2023, nós observamos aqui que muitas das vezes o problema na aprendizagem, ela se ocorre ou ela se dá por causa de certas carências ou falta de certos conhecimentos que a pessoa, o aluno deveria ter acesso, mas não teve. Então ele avançou a escolaridade, mas não avançou no conhecimento que deveria ter naquela série. Por exemplo, o aluno está no 3º ano do Fundamental 1, mas não tem o conhecimento de estar ali. Foi negado para aquele aluno, tá certo? Questões anteriores. Possa ser de ordem emocional ou mesmo de questões básicas aí que lhe foram negadas. Ou eu estou falando aqui, meu amigo e minha amiga, você que me ouve do outro lado, existe dificuldade de aprendizagem, tá certo? Tem pessoas que têm transtornos, tá certo? Tem um pessoal que tem certas questões. Eu estou falando de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, né? Mas essa dificuldade advém de que não foram trabalhadas questões fundamentais para que ela pudesse se desenvolver. Está compreendendo a questão? Então é disso que nós estamos falando. E quando você vai fazer um diagnóstico aí, né? Vai fazer a devolutiva, o que acontece? O que me preocupa muito hoje em dia, com essa propaganda, vamos falar assim, o pessoal fala inteligência artificial, pô, isso é propaganda, tá certo? Não sou eu que estou falando, isso é muitas pessoas que estudam essa questão há muito tempo estão falando, tá certo? Então, o ser humano não é 0-1, não é binário, não é digital, o cérebro humano é analógico. Então, por mais que nós tentamos quantificamos e fazemos estamos ali fazendo um certo ranking, devia estar aqui, devia estar assado, existe outra questão, tá certo? A potencialidade do aluno ou da aluna ali, né? De repentemente, tá certo, ele está aqui. O cérebro desse aluno é uma Ferrari, mas ele está andando que nem uma tartaruga. Por que está acontecendo isso? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está travando ele. Ou falta de conhecimento do equipamento, ou falta de estímulos anteriores, né? Enfim, tem muitas questões sobre isso. Então, o diagnóstico psicopedagógico, ele vai muito além da quantificação, meu amigo, minha amiga, se é que você me entende. Por isso que
Nós temos aí, na metodologia científica, né? Nós temos essa questão, né? Questões quantitativas e questões qualitativas. A gente tem que ficar atento a isso. A questão qualitativa. Você não está interessado apenas na questão quantitativa, fazer um ranking. Olha, ele está assim, está assado. Não é isso, não é isso que nós queremos. Lógico que isso aí vai ser o norte, né? Mas não é o único norte. É disso que eu estou falando. Eu acho que a psicopedagogia, hoje com a neurociência, já fiz um vídeo sobre a neurociência, vai se esbarrar em outra questão. Você não pode ver o cérebro humano só como uma máquina que vai funcionar assim, assado, e você tem regiões do cérebro tal, que você vai fazer isso, fazer aquilo. Lógico que você vai ter avanços, mas tem muita propaganda por aí, meu amigo e minha amiga. Então o psicopedagogo ali tem que ter um olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado que vai fazer a qualidade na devolutiva, para que o seu cliente, a pessoa, o aluno que te procurou, né, ou qualquer outra pessoa, consiga progredir, né, aprender, mudar o comportamento, tá certo? Então, essa questão, por exemplo, existe aí, o pessoal esquece dessa questão, existe o que? Informação. Você tem informação. O que é uma informação? O pessoal se esquece disso. Eu acho que no primeiro semestre do curso de pedagogia, nós tínhamos uma disciplina lá, tinha várias, mas tinha uma disciplina que eu lembro bem, que era comunicação. Você tem um emissor, você tem um interlocutor, beleza? Para que a mensagem chegue numa pessoa, você vai falar com alguém. E aquela outra pessoa tem que te entender. Se ela não está te entendendo, não vai ter comunicação. Compreendeu a questão? Suponhamos aí, por exemplo, você tem um arquivo em JPEG. Só que o seu computador, ele não tem esse programa que lê JPEG. Ele vai abrir a foto? Não vai. Tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, você veja o rato, por exemplo, a inteligência do rato. Ele, às vezes, ele descobre que aquilo é uma armadilha, uma ratoeira, então ele tenta roubar o queijo sem morrer. Né? Então, por quê? Porque o cérebro do animal também não é digital, é analógico. Então, muitas vezes a gente tenta entender o cérebro humano comparando, até certa medida, tudo bem, com a computação. Mas o cérebro humano é muito mais maravilhoso, né? Tá certo? Então, meu amigo, é isso que eu queria comentar com você aqui. Porque é uma coisa que me preocupa muito, né? Essa questão, tem agora da quantificação só, dessa questão do ranking, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai chegando na questão de que, sine qua non de que, o ensino, cada vez mais, ele precisa ser individualizado. Nós temos o coletivo, mas no meio do coletivo, nós temos que encontrar meios de fazer essa individualização. Tá difícil, tá? Então, muita gente com essa questão da inteligência artificial, tá certo? É aí que eu quero falar. Por quê? Eu nunca usei o chat GPT lá, mas tenta usar e fazer uma pergunta existencial para você ver se você vai ter resposta. Tá compreendendo a questão? Então você tem a informação, como falei, você tem a informação, você tem lá, depois da informação, você tem o conhecimento, beleza? Depois do conhecimento você tem o quê? A sabedoria. Essas 3 etapas aí, você vai chegar na sabedoria. Então o pessoal está falando em inteligência artificial. O que é a sabedoria? Entende onde eu quero chegar? É isso que eu quero trazer para você, meu amigo e minha amiga, você que vai lidar com psicopedagogia, ou mesmo você, meu amigo, minha amiga,
professor aí, pedagogo aí, que trabalha em sala de aula. Tá? Essa questão da sabedoria, da sapiência. Tá certo? Você tem dados aí, você trabalha através de dados, beleza. Mas o humano é muito além de dados. Então, para resumir, para fechar nosso assunto aqui, eu, como sou um apaixonado pela literatura milenária indiana, né? Tem um livro que eu gosto muito, Bhagavad Gita, sobretudo deles que eu já li, que eu gostei, é o Bhagavad Gita como ele é de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tem um sânscrito original, o transliterado, tradução palavra por palavra, tradução e comentários e significados, né? Bhaktivedanta. Então, tudo que o homem é um ser que tem imperfeições dentro desse mundo aqui. Tudo que ele for criar, que for criado pelo homem, vai ter alguma imperfeição. Então é isso que eu queria comentar com vocês aí, tá certo? Há muita propaganda por aí sobre muitas questões, mas eu fico ali na minha resignação. Eu lembro que tem muitos modismos, né, no meio, hoje em dia, né, e toda moda acaba. Tá certo? Toda moda um dia acaba. Então, eu lembro que uma época, há uns 10 anos atrás, né, falavam da educação digital, o tablet na educação, é o tablet, professor. Vamos revolucionar. E você vê os resultados do Brasil no PISA, no exame internacional, está pelos últimos lugares. Então, por mais que você tenha aí o digital, meu amigo e minha amiga, se você não escrever, se você não usar essa faculdade de escrever, de tomar nota das coisas, se você não exercitar o ler, tá certo? Você vai atrofiar seu cérebro. O que você não faz, você vai atrofiando, cara. Você não está usando. Então, se você pedir lá, faz uma raiz quadrada, aí você vê uma pessoa com dificuldade na tabuada, meu amigo. Na conta de somar, eu vou no mercado, eu vejo a pessoa com dificuldade ali, e falo assim, cara, o que está acontecendo com isso aí? Um troco ali, a pessoa fica pensando, bom, meu irmão, você me deu 50, 47, sobra 3, cara. A pessoa fica lá fazendo... Mas por que isso acontece? Porque não está usando, a pessoa está automatizando certas questões e o cérebro não está sendo usado. Então é isso aí, cara. Tá certo? A gente tem que começar a usar mais o nosso cérebro e é isso aí. Isso aí foi o nosso recado de hoje aí. Se você gostou dessa podcast, dá um like aí. Se você não gostou, dá um dislike, comenta aí. É isso aí. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.